Literacia de adultos, cidadania e educação social. Luiz Rotes. Instituto Politécnico do Porto. Resumo. A promoção da literacia e da educação básica de adultos constituem direitos fundamentais e condições essenciais para o exercício pleno da cidadania. Estamos perante desafios educativos decisivos, cuja relevância depende de colocar os aprendentes no centro dos processos educativos, para que estes considerem os percursos de vida dos adultos envolvidos e contribuam para a concretização dos seus projetos pessoais e para o seu maior envolvimento cívico na vida social. Ora, se é certo que a educação formal continuará a desempenhar um papel importante na promoção da literacia e na educação básica de adultos, é crucial sublinhar que estes são espaços decisivos de afirmação da educação social. Este trabalho reflete precisamente sobre as condições de concretização que favorecem a promoção da literacia no quadro dos processos de educação social e o seu papel essencial para o desenvolvimento da cidadania. Palavra-chave: literacia de adultos. Educação básica de adultos. Educação social. Cidadania. No presente trabalho, começa-se a realizar um breve esforço de clarificação conceptual, procurando avançar no reconhecimento dos principais desafios que se colocam quando se perspectivam iniciativas significativas que favoreçam a promoção da literacia no quadro dos processos de educação social e o seu papel essencial para o desenvolvimento da cidadania. Avança-se depois, com base em pesquisa recente realizada no âmbito da preparação de um Plano Nacional de Literacia de Adultos em Portugal, Rotes, Queiroz e Moreira, 2019, na caracterização das principais limitações e constrangimentos colocados ao desenvolvimento de ações de promoção de competências de literacia de adultos em Portugal e, por outro lado, no esclarecimento dos fatores que tipicamente são reconhecidos como fundamentais para a criação, consolidação e sucesso de iniciativa de educação social que apostam na promoção da literacia de adultos. Literacia de adultos como um desafio para a educação social. A valorização da aprendizagem realizada ao longo de toda a vida do indivíduo e a afirmação da educação e formação de adultos como campo social autônomo assumem hoje uma clara centralidade nos discursos analíticos e programáticos sobre a educação. Assim, hoje, já ninguém questiona que a aprendizagem se realiza ao longo de toda a vida do indivíduo, Lee Fallon, e em todos os espaços sociais em que este se move, Life-wide. Já nem sempre é tão clara, contudo, a afirmação do papel decisivo que é necessário atribuir à educação e formação dos adultos, assumindo a ruptura com as visões tradicionais que consideravam a suficiência dos percursos escolares de crianças e jovens para a preparação da vida adulta, nem que tal implica ser necessário criar condições que favoreçam uma educação social que se concretize nos diferentes contextos sociais onde a vida se realiza. Os conceitos de educação ao longo da vida e de educação permanente, sendo próximos do de aprendizagem ao longo da vida, distinguem-se deste último precisamente pelo foco que colocam na necessidade de encarar a educação como um todo integrado, que abrange toda a vida do indivíduo e se realiza em todos os espaços sociais, exigindo, por isso, que as políticas educativas sejam repensadas, assumindo-se a educação ao longo da vida como preocupação estratégica que deverá orientar a reestruturação dos sistemas educativos. Esta aposta numa educação ao longo da vida concretiza-se em múltiplos planos: promoção de competências essenciais de literacia, construção de processos próprios de certificação escolar para os adultos, formação profissional, promoção cultural, científica e cívica. A promoção da literacia não é, pois, o espaço único de concretização da educação de adultos, mas é, sem dúvida, um dos seus espaços essenciais de realização, com uma forte tradição em toda a história deste campo. Os conceitos de alfabetização e de literacia resultam, evidentemente, de um processo de construção sócio-histórica. A emergência do campo da educação de adultos esteve muito associada ao esforço de alfabetização de adultos. Mesmo que este surgisse, não raras vezes, ligado a preocupações de formação moral e cívica, a verdade é que tradicionalmente lhe era conferido o sentido literal de processo que permitia aos adultos a posse e uso das competências elementares de leitura e escrita, comumente alargadas às de cálculo. Progressivamente, porém, a educação de adultos foi assumindo intenções de promoção de competências sociais mais amplas. A alfabetização passou de um conceito literal a funcional. A Unesco teve um papel importante nesta transição, advogando que é funcionalmente alfabetizada uma pessoa capaz de exercer todas as atividades para as quais a alfabetização é necessária, no interesse do bom funcionamento do seu grupo e da sua comunidade e, também, para lhe permitir continuar a ler, escrever e calcular, tendo em vista o seu próprio desenvolvimento e da comunidade a que pertence. A afirmação desta renovada concessão de alfabetização confirma, pois,
a existência de entendimentos mais abrangentes do trabalho educativo com adultos e de novas perspectivas programáticas para o setor. Alargam-se as competências reconhecidas como fundamentais para que um adulto se possa considerar alfabetizado, expande-se o universo dos adultos que se considera necessário abranger e, sobretudo, modificam-se os processos de concretização do labor alfabetizador. Efetivamente, ao enfatizar-se o papel instrumental da alfabetização e ao afirmar-se a sua importância para o desenvolvimento consciente e crítico das tarefas econômicas e também sociais e cívicas, a alfabetização desescolariza-se. Há uma dupla expansão da ação alfabetizadora, passa a assumir um caráter permanente, já não se trata apenas de possibilitar o domínio da leitura e da escrita, e multiplicam-se os espaços sociais onde se justificam e desenvolvem as intervenções educativas alfabetizadoras. Tem vindo a generalizar-se, também em Portugal, a mobilização do conceito de literacia. Define-se então literacia como as capacidades de processamento de informação em cada momento indispensáveis à vida social cotidiana, sendo certo que o nível desta informação é cada vez mais exigente. Temos, pois, que considerar as dificuldades em matéria de literacia como um problema social e não como handicap das pessoas. Não está em causa sua riqueza cultural, mas a fragilidade em que são colocadas por um contexto social em transformação acelerada. De facto, considerada a variedade de sentidos usados para falar de literacia em contextos de educação e formação de adultos, é fundamental procurarmos uma terminologia que seja clara, respeitadora e adequada ao propósito comunicativo. A literacia deve, pois, ser encarada como a capacidade de leitura e escrita, incluindo, claro, ler e escrever digitalmente, com recurso e com base em diversos materiais escritos, textos, documentos, gráficos, de uso corrente na vida cotidiana, social, profissional e pessoal. É, assim, uma capacidade distinta da que está presente no registro oral, ainda que a ele esteja fortemente ligada. A literacia constitui, ainda, uma base essencial para o desenvolvimento de outras competências, incluindo as que se relacionam com o cálculo ou com as tecnologias de informação e comunicação, a saúde ou a participação cívica. As competências de literacia são também indispensáveis como fundamento para a participação dos adultos nas dinâmicas de aprendizagem muito diversas que marcam a vida social contemporânea. Não surpreende, neste sentido, que haja quem sublinhe que o conceito vem sendo alargado, de modo a englobar outras competências consideradas fundamentais, ou chave, nas sociedades atuais. Sendo isto verdade, será útil, por uma questão de clareza, não dar ao conceito de literacia outros usos habituais, como que corresponde à descrição da capacidade de cálculo, preferencialmente designada como numeracia, ou alguns mais difusos, como o de literacia cultural ou o de literacia emocional. Contudo, é igualmente importante reconhecer que aquela seção mais ampla existe e contribui para o entendimento de que o conceito de literacia pode ser mobilizado para todos os tipos de capacidades, intelectuais e outras, e para a afirmação da necessidade de as promover, tanto em termos individuais como sociais. Isso favorece, em parte, os discursos de desgraça ou pânico sobre a presumida queda dos níveis de literacia. De alguma forma, o que nos parece importante é sublinhar que o desenvolvimento das diferentes competências essenciais deve estar associado à promoção da literacia, no quadro do esforço de educação básica de adultos, a qual compreende, neste contexto, dimensões educativas elementares para uma participação cultural e social independente, incluindo, assim, literacia, numeracia, capacidades digitais, educação para a saúde ou participação cívica. É por isso que, se quisermos responder às exigências sociais em termos de literacia e pensarmos o papel que a educação social pode assumir, teremos que considerar de modo atento o domínio específico da educação básica de adultos. É um esforço fundamental, tanto mais que esta está marcada por alguns entendimentos que não ajudam a esclarecer o domínio em causa. É o que acontece quando se adota uma visão predominantemente administrativa de educação básica de adultos, associando-a a processos de escolarização que permitem a obtenção de diplomas equivalentes aos do ensino básico regular ou a ações de formação conducentes à obtenção dos níveis mais elementares de qualificação profissional. Ou quando, de qualquer modo, com este conceito se designam práticas educativas dirigidas a adultos pouco escolarizados e qualificados profissionalmente, definidas implícita ou explicitamente por relação com o sistema escolar ou profissional. Precisamos de um entendimento de educação básica de adultos que, dando conta da abrangência deste conceito, considere a promoção das competências que, em determinado contexto social, são consideradas essenciais, portanto básicas, para o desenvolvimento pessoal, profissional e social das pessoas adultas. Estaremos a reconhecer o caráter relativo e socialmente construído do conceito de educação básica,
Em cada momento e em cada circunstância social são distintas as competências tidas como fundamentais para a vida pessoal e social. Ao mesmo tempo, estaremos a elucidar uma dupla expansão da educação básica, ao nível dos respectivos âmbitos, considerando a educação formal, mas também a não formal e a aprendizagem informal, tanto dirigida preferencialmente a indivíduos como a grupos e comunidades, e ao nível dos grupos etários abrangidos, sublinhando que se realiza ao longo de toda a vida. É neste quadro que ganha sentido falar em educação básica de adultos e sublinhar o papel decisivo que nela é assumido pela educação social. Importa também ter presente que a massificação da escolarização básica ocorrida ao longo do século XX alterou profundamente o modo como hoje se colocam as questões da educação básica de adultos. Em muitas sociedades europeias, incluindo a portuguesa, os níveis médios de escolarização cresceram significativamente nas últimas décadas, sendo hoje muito mais reduzido o número de pessoas totalmente privadas de acesso à escolaridade. Contudo, a elevação dos níveis de escolarização não eliminou os problemas relacionados com as competências de literacia. Persistem situações de fragilidade no domínio da leitura e da escrita que condicionam a participação social, profissional e cultural de muitos adultos. Estas fragilidades tornam-se particularmente evidentes quando se consideram as exigências cada vez maiores colocadas aos cidadãos pelas transformações econômicas, tecnológicas e sociais. A vida cotidiana exige hoje capacidades de leitura e escrita muito mais complexas do que aquelas que eram necessárias em contextos sociais anteriores. A utilização de serviços públicos, o acesso à informação, o exercício de direitos e deveres cívicos ou a participação em processos de formação e qualificação implicam frequentemente o domínio de competências de literacia que não estão plenamente consolidadas em muitos adultos. Por outro lado, importa sublinhar que a posse de diplomas escolares não garante, por si só, o domínio efetivo dessas competências. Diversos estudos internacionais têm mostrado que uma parte significativa da população adulta apresenta níveis insuficientes de literacia, mesmo quando possui percursos escolares relativamente longos. Neste contexto, a promoção da literacia de adultos deve ser encarada como uma prioridade das políticas educativas e sociais. Trata-se de uma condição essencial para o desenvolvimento da cidadania, para a inclusão social e para a participação plena na vida democrática. Mas trata-se também de um desafio que não pode ser resolvido exclusivamente através das instituições escolares. A promoção da literacia exige a mobilização de múltiplos atores e contextos sociais. É neste ponto que a educação social assume uma relevância particular. A educação social permite desenvolver iniciativas educativas em contextos diversificados, associações, comunidades locais, instituições culturais, organizações da sociedade civil, criando oportunidades de aprendizagem significativas para adultos que muitas vezes se encontram afastados das instituições escolares. Ao mesmo tempo, estas iniciativas podem articular-se com os percursos de vida dos adultos, valorizando seus saberes, experiências e projetos pessoais. A promoção da literacia no quadro da educação social implica, por isso, uma abordagem que reconheça os adultos como sujeitos ativos do processo educativo. Constrangimentos e limitações na promoção da literacia de adultos em Portugal. Apesar da importância reconhecida à promoção da literacia de adultos, persistem em Portugal diversos constrangimentos que dificultam o desenvolvimento de iniciativas eficazes neste domínio. Um primeiro conjunto de limitações prende-se com a reduzida visibilidade social do problema. Embora existam dados que evidenciam fragilidades significativas nos níveis de literacia da população adulta, esta questão nem sempre ocupa um lugar central nas agendas políticas e educativas. A ausência de uma consciência social alargada acerca da importância da literacia contribui para a dificuldade em mobilizar recursos e vontades institucionais para enfrentar este desafio. Outro constrangimento importante relaciona-se com a descontinuidade das políticas públicas dirigidas à educação e formação de adultos. Ao longo das últimas décadas têm sido lançadas diversas iniciativas com o objetivo de promover a qualificação da população adulta. No entanto, muitas dessas iniciativas caracterizam-se por uma forte dependência de ciclos políticos ou de programas específicos de financiamento, o que dificulta a construção de estratégias de longo prazo e a consolidação de práticas educativas sustentadas. A fragmentação institucional constitui também um obstáculo relevante. A promoção da literacia envolve diferentes áreas de intervenção: educação, formação profissional, ação social, cultura e múltiplos atores institucionais. Quando não existem mecanismos eficazes de articulação entre estes diferentes setores, as iniciativas tendem a desenvolver-se de forma isolada, perdendo potencial de impacto.
Outro desafio prende-se com a dificuldade em chegar aos adultos que mais necessitam de desenvolver competências de literacia. Frequentemente, são precisamente os adultos com menores níveis de escolarização e maiores dificuldades sociais aqueles que menos participam em iniciativas educativas. Este fenômeno relaciona-se com fatores diversos, como experiências escolares negativas anteriores, falta de tempo, constrangimentos profissionais ou familiares, ou mesmo a ausência de reconhecimento da utilidade dessas aprendizagens. É por isso fundamental que as iniciativas de promoção da literacia sejam concebidas de forma a responder às necessidades concretas dos adultos e a valorizar os seus percursos de vida. A criação de ambientes de aprendizagem acolhedores e significativos constitui um fator decisivo para favorecer a participação. Fatores de sucesso na promoção da literacia de adultos. A análise de diversas iniciativas de promoção da literacia de adultos permite identificar um conjunto de fatores que tendem a favorecer o seu sucesso. Um primeiro fator diz respeito à centralidade atribuída aos adultos participantes. As iniciativas que apresentam melhores resultados são aquelas que reconhecem os adultos como sujeitos ativos do processo educativo, valorizando as suas experiências, saberes e expectativas. Esta abordagem implica que as atividades educativas sejam organizadas de forma flexível, adaptando-se às necessidades e interesses dos participantes. Outro fator relevante prende-se com a ligação das aprendizagens aos contextos concretos da vida cotidiana. A promoção da literacia torna-se mais significativa quando os conteúdos trabalhados se relacionam com situações reais vividas pelos adultos, como a gestão da vida familiar, o exercício de direitos de cidadania, a participação em atividades profissionais ou o acesso a serviços públicos. A valorização das experiências e dos conhecimentos previamente adquiridos pelos adultos constitui igualmente um elemento fundamental. Ao reconhecer e integrar esses saberes no processo educativo, cria-se um ambiente de aprendizagem mais motivador e respeitador da identidade dos participantes. Outro aspecto importante é a construção de parcerias entre diferentes instituições e organizações da comunidade. As iniciativas de promoção da literacia beneficiam frequentemente da colaboração entre entidades educativas, associações locais, autarquias, bibliotecas, centros culturais e organizações da sociedade civil. Estas parcerias permitem mobilizar recursos diversificados e criar redes de apoio que reforçam a sustentabilidade das iniciativas. A formação adequada dos profissionais envolvidos é também um elemento decisivo. O trabalho educativo com adultos requer competências específicas, nomeadamente no que diz respeito à compreensão das características da aprendizagem adulta e à capacidade de desenvolver metodologias participativas e contextualizadas. Por fim, importa sublinhar a necessidade de assegurar condições de continuidade e estabilidade das iniciativas. Projetos de curta duração ou excessivamente dependentes de financiamentos temporários têm maiores dificuldades em produzir impactos duradouros. A promoção da literacia de adultos exige, pelo contrário, estratégias sustentadas e integradas em políticas públicas de longo prazo. Enquadramento. Nunca é demais sublinhar, entretanto, que as condições de sucesso destas iniciativas educativas dependem, crucialmente, das condições políticas da sua concretização. É necessário que se perceba que o Estado, nos seus diferentes patamares, aposta neste setor e apoia, enquadra e orienta, mobilizando os diferentes atores educativos. É importante haver, por parte das autoridades político-administrativas, uma ação regular e próxima de acompanhamento dos promotores, construída pela Positiva, empenhada em apoiar a consistência e a inovação das ações e em responder às múltiplas questões colocadas pelo desenvolvimento de projetos. Igualmente relevante é garantir um quadro claro de financiamento, sem o que dificilmente se poderá garantir uma maior estabilidade de promotores e de projetos. As possibilidades de sucesso das iniciativas reforçam-se, pois, quando é cuidada a articulação entre programas e quando se viabilizam contratos mais globais que, articulando suporte a estruturas e a ações correntes, permitem planear a ação dos promotores a prazos mais longos e garantir uma maior estabilidade das equipas formadoras.